Olá, aluno Unitins que está se preparando para o ENAD 2022. Eu me chamo Jefferson Moraes e serei o professor que vai te acompanhar um pouco nessa jornada para a gente falar sobre ciência, tecnologia e inovação. São três temas um pouco abrangentes, né? Então a gente precisa conhecer primeiro sobre o que é cada um deles, como cada um deles funciona, para que a gente possa compreender essa aplicação no nosso dia a dia. A gente vai buscar, durante essa aula, trazer esses temas e algumas aplicações no contexto para que você seja capaz de identificar a aplicação deles tanto no momento de uma prova, mas principalmente para que você também leve esse conhecimento consigo durante toda a sua jornada acadêmica e também sua jornada profissional. Bom, para iniciar a nosso diálogo, a gente vai iniciar falando sobre a tríplice hélice. Então, a tríplice hélice ela é a chave para o crescimento econômico e o desenvolvimento social baseados no conhecimento, indo além da coevolução das instituições mediante interações mútuas. E trata-se da transição das principais esferas da dupla para a tríplice hélice. A análise clássica de relações triádicas de George Simmel, uma referência de Wolff de 1950, e recebe um molde institucional na hélice tríplice, em que a universidade, a indústria ou o governo atuam instigando a inovação. E aí sempre falar da tríplice hélice é um pouco, às vezes, difícil no primeiro momento, porque parece que é muito amplo, parece que é muito aberto tudo aquilo que a gente está falando. Mas a ideia é que você compreenda o porquê que essa tríplice influencia para todos os temas relacionados à ciência, tecnologia e inovação. De acordo com a própria definição que a gente acabou de ver aqui no slide, ela traz para a gente que todo esse desenvolvimento social é baseado no conhecimento. Então, a partir desse momento que a gente compreende que existe uma tríplice, ou seja, três membros que a compõem, a gente vai compreender que todos eles vão influenciar para que esse desenvolvimento, tanto social, seja baseado no conhecimento. A referência, quando a gente começa a estudar, começa a conhecer sobre a tríplice hélice, vem de George Simmel, um sociólogo que desenvolveu o primeiro conceito de que havia, sim, em muitos contextos, não apenas um ou dois atores desenvolvendo determinada realidade, mas sim que poderia ter um terceiro. Na própria teoria do George, ele traz para a gente que são o elemento A, o elemento B e a chegada do elemento C, mostrando para a gente que não são somente dois atores que compõem toda essa relação. Então, eu tenho uma relação entre o A com o B com o C e também do A com o C, mostrando que cada um atua separadamente e também converge numa atuação para que chegue em algum resultado de alguma forma para aquilo que a gente está buscando. Quando a gente traz essa mesma compreensão que vem lá da sociologia para dentro do desenvolvimento da ciência, tecnologia e principalmente na utilização da inovação, a gente percebe que existem atores que são chave nesse processo e que eles nos levam para que toda a relação aconteça de forma mais fluida. Isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente também quando estivermos discutindo sobre os ecossistemas de inovação que compõem dentro desse processo. É importante também observar que, dentro dessa própria análise, já trazendo essa visão da sociologia dos três elementos, mais para o ambiente da inovação e do desenvolvimento regional em que ele se aplica, a gente começa a ter a formação de três elementos, a priori identificados como o governo, a academia e a indústria. Quando a gente fala da academia, vocês vão encontrar na literatura falando a academia, falando da universidade, mas já é comum também encontrar falando sobre as ICTs. Né? E o que são as ICTs? As ICTs são as instituições de ciência e tecnologia. São instituições devidamente credenciadas nos órgãos reguladores, que elas desenvolvem ciência e tecnologia por meio de pesquisa, por meio de aplicação ou até mesmo pela aplicação da extensão universitária, que são temas que estão relacionados a essa atuação. Do mesmo modo, quando a gente observa o item indústria, ela também não se refere somente à indústria, mas ao mercado como um todo. E aí no mercado a gente vai ter tanto as pessoas que compõem a sociedade e consomem os produtos, como também outros tipos de empresas que não estão diretamente ligadas a uma indústria devidamente mapeada e compondo uma realidade da sociedade. Para que a gente compreenda um pouquinho melhor sobre cada um desses elementos, eu trouxe aqui também algumas pequenas definições para que a gente possa já ir discutindo sobre eles e compreendendo como cada um deles se dão dentro do processo de compreensão da ciência e da tecnologia. Vamos iniciar falando do primeiro elemento dessa tríplice hélice, que é a indústria. Aí, indústria barra mercado. A indústria, ela desenvolve o papel como o locus de produção, ou seja,
é nela, é na indústria em que o produto que se foi desenvolvido, que se foi pesquisado, que se foi verificada a anterioridade, é chegada a a um produto, a um protótipo que é entregue para a sociedade ou até mesmo para a indústria como um todo, a indústria alimentando a própria indústria com novas tecnologias. E esse processo de desenvolvimento é importante porque, além de dizer para a gente os problemas que estão acontecendo em um ambiente de desenvolvimento, a gente também tem a apresentação de um local onde isso vai acontecer como consumidor dessa tecnologia que foi desenvolvida ou que será desenvolvida. Então, é importante analisar a indústria como um termômetro que nos indica para onde vamos, o que está acontecendo, o que vem buscando de inovações e outros processos que podem ser agregados. Quando a gente fala da inovação como um todo e busca os marcos que a gente teve ao longo da história, normalmente se usa as revoluções industriais. Então a gente chega no momento que estamos hoje, por exemplo, vivendo a indústria 4.0, de uma indústria onde a gente começa a ter mais tecnologia digital, a gente começa a ter mais conhecimento sendo entregue para o desenvolvimento e muito mais pessoas se apropriando desse processo. E isso influencia também nas outras participações que a gente tem dos outros atores dentro desse processo. Também é importante frisar que tanto a indústria como as empresas ou os atores que compõem esse mercado, eles nos mostram o que eles precisam de desenvolvimento, seja tecnológico, de produtos, mas ela também nos mostra o que eles querem consumir. Muitas vezes a indústria ela também desenvolve o papel de consumidor, né? Aquele que espera que o produto que você está desenvolvendo tenha em si uma realidade, tenha uma aplicação, às vezes pode ser industrial e pode não ser industrial em específico, mas ele mostra aquela necessidade. Por vezes é interpretado como uma parte cliente também. Então, a indústria ela tanto diz o que ela precisa para que ela desenvolva novos produtos, novas tecnologias, novas formas de atuação, mas ela também consome tudo isso que é proposto, tudo isso que é devidamente identificado, né, servindo para que a gente perceba as nossas possibilidades. Mas aonde que esse processo ele se dá para que a gente compreenda a aplicação industrial, a aplicação de mercado, a aplicação desse produto, dessa gestão em que a gente vai encontrar? Esse processo ele acontece dentro do outro ponto da nossa tríplice hélice, que é a academia ou as instituições de ciência e tecnologia. Então, a academia ela desenvolve o seu papel como fonte de novos conhecimentos e tecnologias, que é aquilo que a gente já está acostumado, que é isso que você, estudante da Uniteams, conhece bem, você tem acompanhado no dia a dia das suas aulas, sempre tendo acesso a novas tecnologias, tendo acesso a novos conhecimentos, novos métodos, novas metodologias para o desenvolvimento da ciência em si, desse conceito de aplicações. Só que, quando a indústria, como primeiro ponto da nossa hélice, aponta o que ela necessita de problemas, seja eles na gestão, no processo, no serviço, ou até mesmo de equipamentos, quando ele surge a necessidade de um novo tipo de equipamento, um modelo de utilidade para ser aplicado a uma realidade diferente, ela precisa de que alguém realmente verifique o como aquilo vai acontecer, né? Muitas vezes a gente diz, eu preciso que seja resolvido o problema X, mas como que esse problema será resolvido? Então é dentro da academia que esse processo é resolvido, né? Ou pelo menos ele é indicado um caminho para que se chegue numa possibilidade de solução. Então a academia, quando ela se apresenta dentro da tríplice hélice como o ponto que vai desenvolver a busca, né, desse conhecimento, a análise desse conhecimento e, por vezes, também fará o teste desse conhecimento, ela vai começar a aplicar os conceitos da ciência, ela vai começar a aplicar os conceitos da tecnologia, da investigação tecnológica, para que a gente possa, assim, propor novas soluções, baseado no problema que foi identificado anteriormente pelo outro membro. É também dentro desse processo que, por vezes, a academia surge novos cursos, sejam eles tecnólogos por uma necessidade mais rápida, sejam eles superiores por um aprofundamento mais importante, mas todos eles são para identificar e tratar esses gargalos. Normalmente, ao fim do processo da academia, na busca pela identificação do melhor caminho para se resolver determinado ponto, determinado problema que foi identificado na indústria, a gente vai chegar ao MVP. O MVP, ele vem do inglês Minimal Viable Product, né, o mínimo produto viável, que é a entrega do valor ou entrega do produto que será utilizado pelo nosso cliente, né, a indústria no primeiro momento, ou o mercado como um todo, a sociedade em que estamos envolvidos.
Isso vai se dar para você especificamente por meio do seu TCC, por meio de um programa de iniciação científica, de um programa de iniciação à inovação, do programa de iniciação à extensão, que é quando a gente pega esse problema, a gente vai buscar saber como esse problema é resolvido hoje e vai propor uma forma científica para que a gente possa propor realmente o produto no final, a solução, né? A solução do primeiro problema, que foi o que originou todo o processo de busca, todo o processo de pesquisa que foi desenvolvido dentro da academia, né? E esse conceito que a gente utiliza, ele é importante ficar claro que se dá também dentro das ICTs. As ICTs, como instituições de ciência e tecnologia, elas são classificadas em dois tipos. Elas são classificadas em ICTs públicas e em ICTs privadas. E aí é importante a gente saber disso, porque às vezes pode aparecer numa questão sua do ENAD, pode aparecer numa situação que você está no seu dia a dia, querendo compreender se é ICT, se não é, e às vezes achar que as ICTs são somente as públicas, mas não, elas são também privadas, porque ela tem que ter no seu cerne, ou seja, no seu motivo de existência, a apresentação de ciência e tecnologia aplicada, aplicando no conceito de problemas reais sendo pesquisados, sendo desenvolvidos, utilizando métodos a partir do momento que se afere os resultados e entregar também uma proposta de valor para a comunidade, para a sociedade em que se está envolvido. Então, as ICTs elas têm esses dois modelos, as públicas e as privadas, e aí a gente vai desenvolver todo esse processo de pesquisa. Como terceiro membro da nossa tríplice hélice, a gente tem o governo. E o governo, ele entra no segundo momento de identificação. Como apresentado lá na definição onde a gente iniciou essa conversa, falava-se que a hélice era dupla, né? E essa hélice dupla era entre a academia e a indústria. Somente existia essa necessidade de conversa entre a academia e a indústria para o desenvolvimento das soluções. Chegou num ponto em que o governo ele entra dentro desse processo. Então, o papel do governo na hélice tríplice deve ser de moderador, não de controlador. E seu objetivo é garantir que a hélice tríplice funcione bem, incluindo as hélices duplas, governo, academia e ICT, né? Ou academia, ICT e indústria e mercado, e indústria e mercado com o governo. Assim como as três hélices simples, né? Somente cada uma delas dentro do todo o processo. O governo pode ser o melhor candidato para criar um espaço de consenso, e observe que essa frase está negrita na nossa referência, reunindo os protagonistas relevantes para conceber e implementar projetos de inovação. Então, o governo ele entra num ponto dentro da hélice hélice tríplice de análise de como é que se dá realmente essa relação, tanto da parte da indústria quanto da parte da academia. Também ele entra num processo de facilitação das soluções. O governo, quando ele faz parte desse processo da hélice tríplice, ele começa a trazer a centralização de organização, e quando a gente fala governo, a gente não está falando apenas do governo federal, mas sim do governo estadual, do governo municipal, que todos eles são capazes de desenvolver ações para esse desenvolvimento como um todo, para essa solução como um todo da inovação. Tá? Então ele entra nesse papel de moderar, ele não vai mandar ninguém fazer nada, mas ele vai poder também trazer formas de facilitação para dentro do nosso processo. Ele pode trazer políticas públicas, incentivos fiscais, organização de espaços, alocação de recursos humanos, alocação de recursos técnicos e científicos que o próprio governo possua, e também fomento. Ou seja, ele pode financiar a parte de desenvolvimento. Então, fique muito atento a isso, porque o governo ele não tem um papel apenas de financiar, que em alguns casos vocês vão encontrar essa visão de algumas pessoas. Mas não é apenas de financiar, mas que ele também sirva para desenvolver políticas que facilitem o processo de inovação, que facilitem o processo de execução, o processo de organização de tudo que se está desenvolvendo dentro desse ambiente como um todo. Então, acaba tendo um papel muito importante. E por ele ter esse papel de facilitar e em alguns casos até mesmo organizar para que o fluxo seja bem organizado, seja contínuo, ele ganha um papel de moderador, né? Tendo, às vezes, contato simplesmente com a dupla hélice. Às vezes a gente vai ter relação do governo com a academia e as ICTs, e às vezes vai ter relação do governo com a própria indústria, ouvindo necessidades da indústria, vendo a necessidade do desenvolvimento de uma determinada localidade e propondo assim para que ambos possam trabalhar unidos nesse desenvolvimento de uma determinada realidade. Então, a partir do momento que você
teve conhecimento sobre a hélice tríplice e agora consegue identificar cada um dos atores nessa visão global do que nós podemos fazer, é importante também conhecer os próprios conceitos que nós temos dentro dessa atuação. Ou seja, a hélice tríplice é para a gente entender os principais atores no desenvolvimento, mas para que a gente possa entender como que esse desenvolvimento vai se dar. Então, o primeiro conceito que a gente tem é o conceito de ciência, que é o conjunto organizado dos conhecimentos relativos ao universo, envolvendo seus fenômenos naturais, ambientais e comportamentais. A geração do conhecimento científico se faz através da pesquisa ou investigação científica, seguindo as etapas do método ou metodologia científica. E aí, quando a gente está falando da ciência como um todo, é importante a gente compreender e ter já como noção que a ciência é verdade. Tudo que a ciência traz para a gente está trazendo a verdade sobre determinada realidade, sobre determinado contexto, sobre determinado ponto de vista que precisa ser compreendido. Então, quando a gente entende que a ciência é verdade, a gente precisa entender que o método científico não pode ser qualquer um, que a pesquisa científica não pode ser de qualquer jeito. Por isso existe a necessidade de que ela seja devidamente organizada, com passos lógicos, uma sequência de passos lógicos para se investigar determinada realidade e assim saber o que realmente existe de verdade dentro daquele contexto. É assim quando ela pega o problema, que às vezes veio pela sociedade, às vezes veio pelo mercado, muitas vezes veio pela indústria, e ela, após identificar esse problema, investiga cientificamente, sabendo o que é e o que não é dentro desse processo, como se aplica e pode assim propor a sua organização. E é por isso que na nossa própria definição aqui, ele já traz a ciência como um conjunto organizado. Então ela não se dá de qualquer forma, ela não vai acontecer simplesmente de uma hora para outra aparecendo da nossa tela, na nossa realidade, um resultado de determinado ponto. Ela precisa sim ser investigada, ela precisa ser continuada. Por isso que muitas vezes, quando a gente pega um trabalho científico, um artigo, um TCC, uma dissertação, a gente vê lá um campo chamado trabalhos futuros, mostrando que até aquele ponto encontrou-se a ciência por meio da investigação científica, mas também tem mais coisas para fazer dentro daquela realidade, podendo gerar novos produtos, inclusive. A partir desse momento que a gente compreende a ciência, a gente também vai compreender o segundo tema, que é a tecnologia, que tem como definição: o termo tecnologia tem uma ampla conotação e refere-se às técnicas, métodos, procedimentos, ferramentas, equipamentos e instalações que concorrem para a realização e obtenção de um ou vários produtos. O termo implica o que fazer, por quem, por quê, para quem e como fazer. E aí é bem interessante a gente observar essa definição de tecnologia, porque muitas vezes a gente toma como verdade que a tecnologia é aquela que vem por meio computacional. A tecnologia vai ser um tablet, vai ser um celular, vai ser um computador, vai ser um aplicativo, vai ser um site que a gente acessa. E, na verdade, essa é a tecnologia digital, é a tecnologia da informação. É uma outro tipo de tecnologia aplicada a um contexto específico. Dentro da investigação científica, a partir da verdade que é a ciência, a gente aplica métodos e formas tecnológicas, que é para que a gente possa identificar realmente aonde que está a solução para aquele problema inicial que se deu dentro do nosso processo. Então, quando a gente, vamos voltar aqui na nossa definição, quando a gente pega aqui essa referência em negrito, que são técnicas, que são métodos, procedimentos, ferramentas, equipamentos e instalações, eles nos faz perceber que tecnologia está em todo o ambiente e em todas as informações que serão necessárias para que a investigação científica seja feita com qualidade, seja feita da forma correta e que no final chegue a um resultado que a gente vai ter ele como verdade, né? Vai ter ele como realmente ciência. Ao entender isso, a gente percebe que as ferramentas digitais, as ferramentas não digitais que a gente utiliza nesse processo de investigação são tecnologias, os procedimentos que são feitos, se a gente vai utilizar uma aplicação, se a gente vai utilizar um conceito de estudo de caso, se a gente vai analisar uma realidade, também influenciam e tudo isso são tecnologias. E quando a gente compreende que a tecnologia ela está presente em cada um desses processos que nos proporciona chegar à verdade, a gente compreende que a tecnologia está dentro de todo o nosso ambiente de inovação, que ela está dentro da nossa atualidade e está dentro do nosso dia a dia, né? Você, como estudante, já deve ter feito isso várias vezes nas aplicações das suas pesquisas, das suas buscas de informações para poder concluir alguns resultados, alguma análise que você já tenha feito, né?
Um outro ponto importante, aí também dando continuidade dentro dessa nossa aula, é compreender o conceito de inovação. Então, inovação é a introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado no que se refere às suas características ou usos previstos, ou ainda a implementação de métodos ou processos de produção, distribuição, marketing ou organizacionais novos ou significativamente melhorados. E aí, um grifo nosso para produto, processo, marketing e organizacional. Essa definição ela vem do Manual de Oslo, né? O Manual de Oslo que é tido como a Bíblia da inovação e é a partir deles que a gente acompanha, orienta e percebe como que se dá a aplicação da inovação. Para você, é muito importante que você tenha clareza sobre o que é um processo inovador, sobre o que é inovação e como ele se dá essa aplicação, porque às vezes você vai se encontrar com questões durante a sua prova que vão te fazer refletir se ali tem inovação ou não. Tá? Vai ser muito comum vocês observarem a definição de inovação e invenção e, por vezes, achar que é a mesma coisa, mas não são. A inovação ela se dá dentro dessa definição de conceitos e a invenção ela se dá a partir do momento que é criada alguma coisa. Então, só é invenção aquilo que nós estamos criando e que não existia outrora. Às vezes, para a invenção, nós precisaremos utilizar processos de inovação que foram criados, produtos inovadores que foram criados e ali inventar uma nova entrega, ter uma nova solução dentro do nosso processo. Então, a dica mais fácil para que você compreenda a invenção, diferencie a invenção da inovação é essa. Observe se está sendo criado algo que ainda não tinha ou se está sendo melhorado alguma coisa que você já tem. Se está criando algo que não tem, a gente tem a invenção. Se está melhorando algo que se tem, a gente está inovando. Voltando para a nossa definição de inovação, a gente trouxe aqui o grifo de introdução de um bem ou serviço. Ou seja, eu estou trazendo esse bem, eu estou trazendo esse serviço para ser agregado a uma nova realidade. E aí, voltando para a tríplice hélice, né? Às vezes foi um problema que a indústria ou as ECTs identificaram, ou o mercado trouxe para a universidade. A universidade fez essa análise, desenvolveu o método científico para se chegar a uma determinada solução. Essa solução, que aconteceu por meio da tecnologia, pode ter trazido um processo inovador, e aí, com isso, ele vai introduzir para o mercado novamente uma entrega de valor, seja do MVP, como a gente viu anteriormente, ou seja de um bem que ele vai trazer para nós, né? E é importante compreender essa diferença. Então, quando ele fala para a gente que a inovação se dá pela introdução, quer dizer que não basta simplesmente pesquisar. Não é só ficar pesquisando sobre isso, pesquisar sobre aquilo, mas não trazer a aplicação disso para alguma realidade, para algum novo contexto que a gente esteja conhecendo. Então, ele precisa realmente aplicar. Então, introduz essa solução da forma como se conseguiu concluir. E aí também traz para a gente uma compreensão muito importante da definição, que esse bem ou serviço ele pode ser novo ou significativamente melhorado. E quando fala significativamente melhorado, porque não é simplesmente agregar um novo ponto dentro dele. Não é porque a gente tinha um ventilador com 3 hélices e agora a gente decidiu colocar uma quarta hélice que ele é em si um processo de inovação. Às vezes ele é apenas um processo de adequação daquela realidade. Então ele tem que ser significativamente melhorado, né? Trazer mais benefícios para aquela realidade. Uma forma boa de se analisar se um processo ele é inovador ou se ele não é inovador é analisar o que ele está tendo como entrega de valor no final. Se a entrega de valor que ele está fazendo está entregando a mesma coisa que era feito antes, mas com menor tempo, gastando menos e entregando com maior qualidade, então nós já temos um processo inovador. Se ele está gastando assim financeiramente o investimento no projeto, o mesmo tanto que ele usou antes, mas agora ele está conseguindo desenvolver o dobro do que ele fazia, então significativamente melhorou-se todo esse processo e trouxe uma nova realidade inovadora. Então, são algumas das coisas que a gente pode utilizar ao nosso favor para identificar um processo de inovação. E aí, dentro também desse processo de inovação, traz para a gente sobre a distribuição sobre a distribuição da produção, como ela se dá. E aí, dentro do próprio grifo nosso, ele traz aqui, né, em produto, processo, marketing e organizacional. É importante frisar que essa definição aqui, ela vem no Manual de Oslo até a edição de 2018. Na versão de 2018, ele já começa a agregar protótipos, começa a agregar outras formas também de inovação. Porém, ainda é uma definição amplamente utilizada a todo nível universal.
Tá? Então, quando se fala do produto, é a forma mais fácil de se identificar uma inovação, a gente está falando de algo palpável, a gente está falando de algo que se entregou para a nossa realidade. Então, pode ser um aplicativo, um software, um sistema, uma metodologia que foi devidamente desenhada e aplicada em passos, um documento referencial para que possa se replicar determinado ponto de pesquisa, ou até mesmo um modelo de utilidade, como uma ferramenta, uma peça, um protótipo em si que seja desenvolvido, que aplica dentro desse processo, né? E aí é mais fácil para a gente identificar, porque tudo isso está englobado dentro do nosso produto. Quando se fala do processo, você está falando da forma e da sequência de passos que é utilizado. Fica muito comum quando a gente utiliza, por exemplo, a metodologia do BPMN, o Business Process Management Notation, né? A notação de mapeamento de processo. Dentro dessa notação, a gente observa como que está acontecendo um fluxo e a gente também observa o que pode ser melhorado no fluxo. Pequenos gargalos que aconteçam dentro dele, né? Muito comum da utilização dentro da computação. E aí, a partir do momento que você observa que o processo está acontecendo num fluxo otimizado, está se fazendo com menos tempo às vezes, mas se está tendo otimização dos elementos, dos recursos, sejam recursos humanos, recursos físicos, recursos científicos e tecnológicos, você está também inovando dentro dessa aplicação, né? E isso vai trazer benefícios para toda a organização. E também os benefícios organizacionais, estruturas, organogramas, otimização de fluxos, hierarquias, que fizeram com que o produto final seja entregue com maior qualidade e melhor desenvolvimento. Então, o processo de inovação, ele se dá dentro dessa realidade. Por último, mas não menos importante, eu trouxe aqui também um pouquinho para vocês sobre a definição de ecossistema de inovação. O ecossistema de inovação, ele é toda a forma que a gente já viu lá no início da nossa aula de hoje sobre a tríplice hélice, tendo a academia, o governo e a indústria, mas ela mostra também a necessidade de outros atores dentro desse fluxo e dentro desse processo, mostrando que não são só esses três que fazem tudo girar, eles são apenas as partes principais que vão conduzir grande parte do processo, mas que muitas vezes vão ter outros ambientes que às vezes estão dentro deles próprios, mas com atuações diferentes, que fazem todo esse desenvolvimento. Na nossa imagem aqui, por exemplo, nós temos que para compor o ecossistema, nós temos a comunidade, e aí dentro da comunidade nós temos os negócios, a tecnologia, design. E aí, quando se fala aqui do design, a gente também está falando um pouco de acessibilidade, a gente está falando de acesso e de utilização também, não apenas da parte visual. A gente tem as instituições de ensino, que já é um membro da própria, por natureza, da própria hélice tríplice. A gente tem as startups e é importante que você compreenda que as startups, elas são modelos de empresa, tá? Você não vai encontrar um KINAI específico de uma startup, porque ela não é um KINAI de empresa. Ela é simplesmente um momento empreendedor em que a empresa se enquadra. Portanto, qualquer tipo de empresa pode ser startup, desde que ele obedeça à definição de startup, que diz que uma startup ela precisa ter um modelo de negócio repetível, escalável e caracterizado por um ambiente de extrema incerteza. Então, se o modelo de negócio que ela se propõe é repetível, eu consigo entregar ele várias e várias vezes com baixo custo, ele é escalável, se aplica a uma determinada região, aplica-se a outra região, até mesmo fora do país, então eu começo a ter as características de uma startup, eu começo a ter as características de uma empresa inovadora e assim eu consigo também ampliar a minha aplicação da ciência, tecnologia e da inovação dentro do processo. Tá? Então, as próprias startups compõem o nosso ecossistema e fazem com que a gente observe a importância delas, os habitats de inovação. E os habitats de inovação, os mais comuns são aceleradoras, centros de inovação, coworking, hotel tecnológico, incubadora, living lab, makers, núcleos de inovação e parques que podem ser tecnológicos, né, para poder fazer esse processo de desenvolvimento. É importante que você conheça também um pouquinho de cada um desses depois na sua busca de mais conhecimento sobre esse tema, para que você saiba, inclusive, ver as aplicações de cada um na realidade. As instituições de apoio, e aí quando se fala das instituições de apoio, nós estamos falando de associações comerciais, associações de bairro, grupos que se formaram em volta de um mesmo tema, de uma mesma necessidade e que fazem com que seja observado as necessidades de uma realidade em que estão envolvidos. Os mentores, e aí os mentores, eles são esses atores, as pessoas que têm experiência, que já vivenciaram na realidade alguma coisa que eles já fizeram e compartilham essa experiência para que a gente não precise passar pelo momento de aprender o que dá certo e o que dá errado. Ele troca a experiência dele em troca daquilo que é o desenvolvimento do que estamos fazendo. As instituições de fomento,
que às vezes podem ser o próprio governo, mas o governo ele também tem um papel aqui dentro, e também as outras instituições que acontecem, inclusive com incentivo fiscal próprio, particular, dentro do nosso desenvolvimento. Os investidores são pessoas específicas que querem financiar e que veem o potencial da inovação e desenvolvem esse potencial de inovação. As grandes empresas, por acreditar em muito, né, em algumas soluções que possam ser desenvolvidas. Os prestadores de serviços, né, o governo, e aí, novamente, o governo nas suas esferas federal, estadual e municipal, em toda a sua atuação, seja por meio de políticas públicas ou até mesmo como cliente dentro de todo esse processo de inovação, trazendo as suas necessidades. E por último, mas não menos importante, as instituições de pesquisa, que são essas que vão conduzir também a aplicação de recursos e a aplicação do desenvolvimento tecnológico. Bom, esses conceitos eles são os principais para que a gente compreenda dentro da nossa atuação, dentro do nosso processo de toda a compreensão da inovação, da ciência e tecnologia. Eu espero que tenha contribuído com você para que você compreenda um pouco do que você vai vivenciar com o ENAD, você vai vivenciar na sua vida acadêmica. Eu trouxe aqui para você algumas referências também para que você possa pesquisar e aprofundar mais no tema. Espero que tenha te motivado a conhecer mais sobre a ciência e tecnologia e nós, aqui da Unitins, almejamos bons estudos para você e sucesso na sua prova. Grande abraço.